Olá, tudo bem com vocês? Pessoal, bem-vindos então à nossa videoaula, tá bom? Eu espero que vocês apreciem bastante aquilo que eu preparei para vocês hoje, tá bom? Vai ser muito legal. Nós vamos hoje falar sobre tabela periódica. Então, tabela periódica, né, é uma ferramenta muito utilizada por nós, tá? E nós vamos ter que tê-la, né, a todo momento, e sempre que necessário, nós vamos consultar a tabela periódica. Mas, puxa vida, consultar o que e como, né? Primeiramente, nós temos que entender que a tabela periódica ela já tem mais de 151 anos, tá? Ela foi colocada, né, dessa forma aqui por um critério de organização, tá? Nós vimos lá elementos químicos, né, que são os átomos. Cada elemento químico, cada átomo possui número atômico, possui massa atômica, possui quantidade de prótons, quantidade de elétrons, né? Então cada um possui ali a sua diferença e muitos deles também possuem semelhanças, tá? Então é isso que a tabela periódica tende a mostrar para nós, tá? Essa organização. Porque a sua principal função, né, é organizar, tá bom? Mostrar para nós de maneira ordenada, de maneira organizada, tanto na hora que nós fomos buscar, na hora que nós fomos consultar. Então, o primeiro ponto, né, que nós temos que entender da organização da tabela periódica, que todos os elementos, né, eles estão dispostos, estão colocados, tá, em ordem crescente por seu número atômico. Então, todos os elementos, né, colocados na tabela periódica, eles obedecem uma ordem crescente de número atômico. E todos eles estão em seus respectivos períodos, tá? Além da ordem crescente de número atômico, respectivo período. E dentro também do que nós chamamos de grupo, ou antigas famílias, famílias 1A e família 1B, família A e família B, correção. Vamos ver isso depois, né, ainda nesse vídeo. Quando a gente fala de número, né, atômico, a gente pensa naquele númerozinho lá, o Z, né, que também é igual à quantidade de prótons, que quando o elemento está no seu estado fundamental, é igual também à quantidade de elétrons. 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então, cada elemento químico ele está colocado na tabela periódica, né, de forma crescente, ordenado de forma crescente, por seu número atômico. Se a gente pegar a nossa tabelinha lá e começar a olhar os números, né, atômicos de cada elemento, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente, tá? Todos eles bem organizados de acordo com o seu número atômico. Outra maneira como eles são organizados é o que nós chamamos de período. Quem lembra, quem sabe o que é período? Então, para aqueles que não lembrou, né, eu coloquei aqui então, vamos recordar um pouquinho o que é período. Nós já vimos isso, só que com outro nome, tá? Então, nós temos aqui, né, período 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que dispõe, né, que representa cada linha, tá, da minha tabela periódica, ou como nós vimos, né, cada camada, cada nível da minha tabela periódica, tá bom? Então, os períodos também são o que nós chamamos de nível, né, ou de camada. Então, se ao fazer uma distribuição eletrônica eu descubro que um elemento ele está na quarta camada de valência, então ele vai estar na quarta linha da tabela periódica de acordo com a sua semelhança entre os elementos, de acordo com a sua família, tá bom? Então, quando a gente fala de camada ou quando a gente fala de nível, também estamos falando de período e vice-versa. Quando eu falo período, né, eu também estou falando de camada e de nível. E as camadas são de 1 a 7, né? Ou de K, L, M, N, O, P e Q. E também obedecem, né, a essa característica, essa semelhança que eles possuem. Assim como eu possuo uma semelhança com meu pai, né, e também um pouco da semelhança da minha mãe, vocês, com os parentes de vocês, todos os elementos, né, da tabela periódica, também algum deles possuem semelhança. Essas semelhanças são agrupadas, tá, nas antigas famílias, né, e atuais que nós chamamos de grupo, tá bom? Então, as linhas, ou melhor, as colunas, elas representam os grupos de cada elemento químico, tá bom? Então, linha, camada ou período, tá? E coluna, grupo ou antigas famílias, tá bom? Cada família, ela possui um nome, tá? Em especial da família 1, 2, 13 até a 18.
que é o que nós antigamente chamávamos de família A, né? E os metais de transição nós chamávamos de família B. Então, nós vamos trabalhar com grupos, tá? E não com famílias. Se eu falar famílias, você entende, então, que eu estou falando de grupo, tá? Grupo, família. Então, as famílias mais utilizadas, ou os grupos mais utilizados, é o 1, 2 e do 13 ao 18. A antiga família 1A, tá? Que era a antiga família de 1 a 8. Tá? O interessante da família, né? Nós chamávamos de família 1A, a família 8A, é porque dentro de cada família, né, se nós formos fazer distribuição eletrônica, cada elemento químico composto em cada família, eles vão terminar com a quantidade de elétrons respectivos aos seus números, né? Então, todo o grupo 1, que é a antiga família 1A, quando fazia distribuição eletrônica, todos os elementos dispostos nessas famílias terminavam com S1, tá? Família 2A, S2, e assim sucessivamente, tá bom? Então, nas respectivas camadas de valência, né, os elementos eles terminavam com a quantidade de elétrons propostos e dispostos nas antigas famílias. Os grupos permanecem a mesma coisa, é só a gente observar, ó, 1, 2, 13 é 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Agora vamos lá, o nome de cada família, o nome de cada grupo. Antiga família 1A, atual grupo 1, metais alcalinos, tá? Então, todos esses caras aqui são o que nós chamamos de metais alcalinos. Já a família 2A, ou grupo, né, 2, alcalinos terrosos, então metais alcalinos terrosos, tá? Família 13, ou família 3A ou atual grupo 13. Família do boro, ou seja, o boro ele fica iniciando aqui, abaixo dele todos os outros elementos que têm as mesmas semelhanças, né, em questão de valência dele. Grupo 14, família do carbono. Grupo 15, família do nitrogênio. 16, calcogênios. 17, halogênios. E o 18, o último elemento, a última família aqui, é a família dos gases nobres, tá bom? Então, assim são organizados linhas, né? Períodos, colunas, grupos, tá? Então, já é mais ou menos para a gente poder começar a decorar e a memorizar isso dentro da tabela periódica, tá? Agora, vamos à classificação da tabela periódica. Como que ela é classificada? Como que nós temos ela aqui, né, disposta? Bom, então quando eu pego a tabela periódica, ela é isso aqui, né? E quando a gente observa ela é toda pintadinha, né? Por que que ela tem várias cores? Se vocês forem na postura de vocês, vão ver lá que ela é definida por algumas cores, tá bom? Então, por que isso? Então, olha que interessante. Esses elementos que estão aqui, ó, né? Todos eles que estão nessa área em verde, é o que nós chamamos de metais. E por que que nós chamamos eles de metais? As características desses elementos, né, dentro dessa área em verde aqui, que são os metais, são praticamente iguais. Todos eles, com exceção, pessoal, do nosso amigo Mercúrio, eles são em estado sólido, tá? Então, o Mercúrio é o único metal no estado líquido, tudo bem? Todos eles possuem brilho, né, principalmente metálico, fazem, né, eles tilindam, fazem aquele barulhinho tim-tim, eles têm ductibilidade, maleabilidade e eles também são ótimos condutores, né, de energia. Tá? Então, essas são as características desses caras aqui. Ó, todos eles possuem essa mesma característica. Já aqui nós temos os não metais ou ametais, metais e ametais, né? Puxa vida, como é que eu vou saber, né? Como começa e onde termina, né? Quem é metal e quem é ametal, tá bom? Então, se vocês procurarem na tabela de vocês a escadinha lá, ó, até assim Brasil, né? Olha só, até assim Brasil, nós vamos ver então que a partir desses elementos aqui, então nós estamos começando aqui o que nós chamamos de ametais. E por que ametais? Bem, diferente, né, dos metais, os ametais, eles não brilham, tudo bem? E além disso, eles são maus condutores elétricos, maus condutores de energia, com exceção do carbono. Ó, você tá vendo que tem um asterisco aqui, então tem uma exceção, que é o carbono. Tem um asterisco aqui, que tem uma exceção, que é o nosso amigo Mercúrio, tá? Hg e C. E eles possuem diferentes estados físicos. Então, eles podem estar em estado sólido, líquido, né, gasoso, tá bom?
Então, aqui representamos aqui, né, os metais, tá? Apesar de estar no grupo, né, próximo do grupo aqui dos metais, nós temos que lembrar que o hidrogênio ele não é um metal, tá bom? Ele é um gás, ele está na família 1A, né, por questão de semelhança de distribuição de valência, tá bom? Mas ele não é um metal. O outro cara que nós temos, outro grupo, outra característica, o grupo que nós temos aqui, né, ou semelhanças entre eles, de características iguais são os gases nobres. Por que isso? Quando a gente o próprio nome já fala, né? Gases nobres, pensam em nobreza. Esses caras aqui, ó, eles não precisam se juntar, se misturar a ninguém para que eles tenham estabilidade, tá bom? Todos eles estão no estado gasoso, tá? Em sua última camada de valência, todos eles, com exceção do hélio aqui, ele sempre vai ter 8 elementos, tá? Na última camada de valência. Ó, grupo 18, o antigo família 8A, né? Todos eles possuem 8 elétrons na última camada de valência. Eles obedecem à regra do octeto. Exceção unicamente aqui também do hélio, tá? Que termina com S2. Tudo bem? Além dele, nós vamos ter também os metais de transição. Pessoal, com isso então nós vimos aí, né, o que é a tabela periódica e como nós podemos usar a tabela periódica. Então, a tabela periódica, ela determina período. Que período, né? Determina a camada e nível de cada elemento químico. Que elemento químico? Os elementos, né, encontrados na natureza, que eles podem ser metais, não metais, gases nobres, ou eles podem ser metais de transição. Tá bom? Olha só que interessante, né? Então, nós temos aí todos os elementos, né, já dispostos de acordo com seus períodos, grupos ou antigas famílias, e organizado também por número atômico, tá? Então, se vocês tiverem dúvida aí, ó, coloque nos comentários, beleza? E a gente se vê na próxima videoaula. Eu tinha me despedido, mas eu lembrei então de poder também revisar os grupos e as famílias, né? Famílias metais alcalinos terrosos, família do do boro, família do carbono, família do nitrogênio, família do calcogênio, dos halogênios e gases nobres, tá bom? Então nós revimos aí período, famílias e nós revimos número atômico, tabela periódica, para que a gente possa assim começar a utilizar ela de uma maneira mais efetiva. Um grande abração aí para vocês. Agora sim a despedida, hein?